Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Thiago Armentano, analista de ativos globais, quem vos fala. E hoje vamos falar sobre 5 ETFs que podem surfar essa onda de inteligência artificial, já que eles investem em grandes empresas de tecnologia. Para vocês terem uma ideia, até 2027 poderemos ter um investimento massivo que pode triplicar, pode chegar a 1,4 trilhão de dólares. Se a gente fizer uma soma aí das principais empresas que estão investindo em inteligência artificial. Por exemplo, Microsoft tem uma estimativa que invista até 380 bilhões de dólares entre 2025 e 2027. A Amazon, 320 bilhões de dólares no mesmo período. Alphabet, que é a grande detentora do Google, do YouTube, 300 bilhões. Meta, 280 bilhões. Oracle, 115 bilhões de dólares. Essas são as previsões que as empresas estão demonstrando dentro dos seus principais relatórios gerenciais de investimentos massivos em IA. O que isso tudo significa? Se eu tenho investimento em CAPEX, ou seja, em capital, em estrutura de IA, em algum momento isso precisa se tornar receita. E essas empresas, elas tendem a se valorizar no longo prazo, caso esses investimentos funcionem, e é isso que a gente está buscando. E claro, pessoal, que existem várias aplicações diferentes dentro da IA. A gente tem empresas focadas em desenvolvimento de softwares, empresas de nuvem, como por exemplo o Google e o seu Google Cloud, a Azure da Microsoft. A gente tem empresas mais focadas em data centers, inclusive recentemente eu fiz um vídeo sobre 2 REITs que disponibilizam espaços de data centers e ganham aluguéis. Com isso, a gente tem empresas que estão focadas também no desenvolvimento de IAs generativas, e aí vendendo inclusive um serviço mais aprimorado, como por exemplo a OpenAI divulgou dentro dos seus novos produtos o ChatGPT personalizado para empresas, que custa alguns milhões de dólares para serem implementados, e aí as empresas utilizam uma solução específica para suas atividades. E de maneira geral, a gente tem uma indústria, um ecossistema de semicondutores, de chips, e quem se beneficia disso tudo somos nós, investidores. A gente tem mais ou menos praticamente uns 75 ETFs, tem uma pegada mais voltada para semicondutores, com estratégias voltadas para IA, e hoje a gente vai falar dentre eles os principais, na minha opinião, os 5 principais, e aí no final do vídeo eu vou trazer também uma conclusão que eu acho interessante que vocês acompanhem, principalmente para quem tem investimentos em ETFs mais temáticos, mais específicos. E vamos começar com o nosso 5º ETF da lista, que é o SMH, que possui sob gestão um pouco mais de 33 bilhões de dólares. É um ETF que tem bastante ativos sob gestão, quando a gente faz uma comparação com outros ETFs temáticos. Então tem bastante gente querendo surfar essa onda com ele. São 26 holdings, 26 empresas, com uma taxa de administração de 0,35%. E é sempre bom a gente olhar para a taxa de administração quando a gente investe em um fundo, tá? Por quê? Porque os fundos normalmente eles são passivos. No caso dos ETFs que a gente vai trazer aqui, eles têm uma pegada um pouco mais temática, eles pegam empresas mais específicas, mas de qualquer forma a gente não pode incorrer em taxas muito elevadas para não prejudicar a nossa rentabilidade. Bom, dentro do nosso queridíssimo SMH, a gente tem empresas como Nvidia, que tem aí um peso de quase 18% do fundo. A gente tem a Taiwan Semiconductor, que é uma das principais empresas hoje de fabricação de chip, na verdade, a principal empresa de fabricação de chip, com quase 10% de participação. A gente tem a Broadcom com 8%, a ASML com 5,7%, tem Intel, a gente tem Micron Technology, a gente tem a AMD também. Então temos grandes empresas bem conhecidas, inclusive. Muitas dessas eu já trouxe aqui no canal, eu falei de Nvidia, já falei sobre a TSMC, já falei sobre a Broadcom, já falei sobre a ASML, das principais. São 26 empresas, ele é um pouco mais concentrado. Taxa de administração eu particularmente acho ok, tá? Acho beleza, acho tranquilo, 0,35 por ser um ETF mais temático. E se a gente pegar o desempenho dos últimos 6 meses, ele bateu o SP500, principalmente puxado por empresas de tecnologia. Grande ponto aqui que a gente tem que levar em consideração é que ele teve mais volatilidade, tá? Então a gente não pode só olhar para a rentabilidade específica, a gente precisa avaliar também o quanto a gente tem de flutuação de preço
para que o nosso Sharp, que a gente fala, seja o maior possível e a gente corra menos riscos, trazendo bastante retorno para nós, tá? É um ETF que tem uma concentração em pouco mais de 25 empresas, são 26, então é um ETF que a gente pode até levar em consideração, mas saiba que ele tem um peso grande, principalmente em NVIDIA, ali, as empresas que são as maiores do índice, tá bom? Falamos sobre o SMH, agora vamos para a nossa quarta possibilidade de ETF que investe em IA, que é o XSD. Ele basicamente tem um pouco mais de 1,6 bilhão de dólares sob gestão, ou seja, é um ETF em termos de tamanho de portfólio menor, e ele basicamente tem 36 empresas dentro dele, é um pouco mais diversificado, só que ele tem uma estratégia que diferencia, que ele vai se expor em empresas de médio porte. Então vai ter algumas empresas menos conhecidas por nós, como a Rigetti, como a Microntech, a Rambus, Marvell, são empresas mais voltadas sim para semicondutores, mas com um tamanho menor. Então a ideia dele é ter também pesos iguais, tá? Ele tem dentro da sua capitalização, dentro da sua estratégia, igualar as empresas, então você não vai ver nenhuma empresa se despontando muito do seu portfólio. Mas a busca dele por ele pegar empresas de menor porte é tentar surfar uma onda, tentar surfar uma valorização maior do que, por exemplo, o SMH que a gente falou agora, que tem ali grandes empresas muito mais consolidadas, tá? Então, naturalmente, por ele pegar empresas menores, ele vai ter uma volatilidade maior. E se a gente fizer a comparação aqui do desempenho nos últimos 6 meses, ele se saiu relativamente bem, tá? Ele até dentro do espectro das principais possibilidades aqui de ETFs, ele performou, eu curti bastante aqui, ele performou até que razoável, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque apesar dele ter performado melhor do que os outros ETFs aqui, nesse período, é um período muito curto, tá? Então a gente tem que tomar sempre essa precaução, porque toda vez que a gente analisa períodos mais curtos, a gente pode estar surfando a onda daquele momento e no momento seguinte, ali no próximo ciclo, a gente pode ter uma queda acentuada, beleza? É um ETF que tem a mesma taxa de administração, 0,35%, então dá para colocar na lista aí para ficar de olho, para ver se faz sentido para dentro da sua carteira. Bom, falamos sobre 2 ETFs mais concentrados, né? O SMH, e a gente falou agora sobre o XSD. Vamos trazer a nossa terceira possibilidade de ETFs, que é o SOXX. Ele tem 15 bi de ativos sob gestão. Ele tem ali quase 50 empresas, ele é um pouco mais diversificado. E ele também vai pegar grandes empresas, assim como o SMH que eu falei no começo. Ele vai ter Broadcom, vai ter NVIDIA, vai ter lá dentro a AMD, a Qualcomm, a própria Intel. Então ele tem aqui um mix também de empresas de médio porte, né? E tem uma estratégia focada em empresas listadas apenas nos Estados Unidos, tá? Ele pode ter ali uma exposição mais focada em semicondutores, como eu falei, mas temos também dentro deles empresas de todos os tipos, né? Empresas que são mais verticalizadas, empresas que são específicas de design, como por exemplo a NVIDIA. Tem a Intel, que é um pouco mais verticalizada, apesar da Intel não estar num bom momento. Então é um ETF que dá para a gente dar uma olhada assim também, faz muito sentido. E se a gente olhar dentro das possibilidades que a gente tem até de rentabilidade, vou pegar aqui o gráfico, como é que ele foi? Ele ficou ali em terceiro lugar dentro dessas possibilidades, se a gente pegar um desempenho de 3 anos aqui dentro da comparação. Na verdade, o SMH ficou em primeiro nos últimos 3 anos, em segundo lugar a gente teve o SOXQ e a gente teve em terceiro lugar o XSD. Então são as rentabilidades que, se a gente fizer uma comparação aí mais abrangente, mas como eu falei, a gente não pode garantir nenhuma rentabilidade para ficar, por isso que é bom sempre a gente diversificar. E indo agora para o nosso segundo colocado, o WTI, que tem sob gestão aí 400 milhões de dólares, tem muito menos ativos sob gestão, ele tem praticamente 77 empresas, são ativos muito mais diversificados dentro dele. Ele vai ter Alphabet, Broadcom, NVIDIA também, Microsoft, Meta.
ele vai pegar Oracle. A estratégia dele é mais abrangente, tá? Ele não vai focar só em semicondutores, ele vai focar também em empresas que estão investindo em IA. Então ele vai trazer mais diversificação. Ponto, entre aspas, negativo dele é que ele tem uma taxa de administração um pouco mais alta de 0,45%. E sim, ele é bem menor em termos de ativos sob gestão aí, se a gente fizer uma comparação. Agora, rentabilidade, o que a gente tem aqui? Se a gente olhar o gráfico dos últimos 6 meses, a gente tem um desempenho de basicamente 74%, um desempenho relativamente bom, tá? Aqui dentro dessa comparação que eu tô vendo aqui que a gente traz, é um desempenho interessante, mas não leva em consideração um ativo que a gente está comparando só 6 meses de performance. A gente tem que olhar por períodos muito maiores. Vamos lá! E agora a gente vai chegar na nossa primeira posição aqui, primeiro ativo. Lembrando que não é necessariamente uma ordem, tá? É só uma relação que vocês precisam entender ali o que faz mais sentido para cada um de vocês. E o primeiro ETF de hoje é o SMHX, tem uma taxa de 0,35%. E ele tem basicamente um peso muito grande em Nvidia e Broadcom ali, são as principais empresas que dão quase 33% do ativo, são só 23 ações, ele é mais concentrado. E se a gente olhar a rentabilidade dele aqui, nos últimos 6 meses, ele quase que bateu 100% no período, tá? Bateu de longe o SP500 e teve uma boa resposta aí. Ele é mais concentrado, óbvio, então trouxe mais volatilidade. A gente acredita que ele possa entregar um resultado consistente, mas lembrando que traz riscos relativamente altos para os investidores. Bom, qual que é a conclusão, pessoal? Todo ETF, dentro de uma perspectiva mais temática, ele vai trazer riscos maiores para uma carteira. Pode ser usado, eu acho que até faz sentido dependendo da tese, como por exemplo de IA, mas temos que tomar muito cuidado com ETFs temáticos no longo prazo, porque muitos deles não batem o SP500, tá? A gente está vendo janelas mais curtas aqui, trouxe rentabilidade para vocês verem, os gráficos e tudo mais. Contudo, quando a gente olha para frente, alguns deles devem continuar surfando essa onda, mas lembrem, terão mais volatilidade, e os mercados são cíclicos também, tá? Então eu acho que a gente deve sempre tomar cuidado, apesar da IA estar na moda e estar entregando muito resultado, outros setores temáticos que o pessoal às vezes acaba investindo, como por exemplo commodity, urânio, outras teses acabam às vezes não entregando tanto resultado quanto a gente gostaria. Pode usar um pouquinho da carteira, é só ser estratégico. Funciona dentro de uma estratégia bem diversificada, mas sempre bom fazer esse tipo de disclaimer para vocês. Se você ainda não me conhecia, eu sou Thiago Armentano, se inscreve no canal, só clicar no botãozinho aqui embaixo. Gostou do vídeo, gostou das teses, deixa o like aqui também e ative as notificações. Toda semana a gente traz bastante conteúdo para vocês aqui no canal, principalmente de ativos globais. Lembrando que esse conteúdo não é uma recomendação de investimento, nenhum desses ativos eu recomendo que vocês comprem. Estou aqui para mostrar alguns pontos principais e, claro, que tem um caráter totalmente educativo. Muitos desses ETFs, inclusive, eu não colocaria na minha carteira. Um ou outro eu acho que faria até sentido, mas não colocaria todos, tá bom? Então tomem sempre muito cuidado com diquinhas no YouTube. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê aí nesse próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela.